Enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai trabalhando. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Apareceu aí tudo certinho, né? Então é isso, gente. Vamos começando a aula. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai voltando, se for preciso. Mas, mais uma vez, hoje estamos aqui para ter aula de inglês do exame discursivo da UERJ. Eu sou a professora Vitória Maria. Vou estar acompanhando vocês aí na matéria de inglês, na específica de inglês. Como eu já disse na outra aula, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. A gente vai trabalhando, a gente vai se ajeitando para ver da melhor forma que fica aqui para todos. Então, qualquer coisa, manda aqui no chat, que a gente vai conversando e vai se Oi, ajeitando. Vitória, tudo bem? Oi, tudo bem? É o William aqui, Sim, William, tudo bem. tá no seu clube aí, tá dando certo, que bacana, hein? Que bom, fico feliz. Porque em inglês são poucos alunos, sabia? Sim, imagino, né? Não são todos que escolhem o inglês, mas fico feliz de ver o povo participando, entrando na Quer aula. até Thaís Maria tá aí ajudando. Mas eu tô bem É, feliz. cadê a aluna que pediu para ter inglês? William, por favor. Ah, tá aí? A Paloma, Paloma. já sei até que é tu. Paloma, viu eu pegando o pessoal de biologia ontem no grupo do ar? Vi, professor. Ah, tem que zoar eles, cara. Tem que zoar eles. Tá bom, só entrei para dar um abraço, tá? Mas, Maria, depois eu tenho que falar com você sobre Flynn, tá? Tá bom, William. Um beijo, tchau. Parabéns. Obrigada. Já saiu, então vamos começar. Na última aula, na verdade, alguém tinha comentado sobre essa prova que a gente vai trabalhar hoje. Hoje vamos continuar trabalhando a prova da UERJ, o exame discursivo. Hoje eu escolhi o de 2017. Alguém tinha pedido na última aula, não lembro quem foi, mas até falou, teve um que caiu o texto do Harry Potter, aí pediu para eu trazer e eu trouxe. Então, o material já foi enviado lá no grupo. Eu vou estar apresentando aqui, mas eu espero que vocês tenham eles aí em mão para vocês conseguirem acompanhar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão falando que a gente vai se ajeitando aqui durante a aula. Então, como vocês bem sabem, o exame discursivo da UERJ, o específico de inglês, é o que vocês vão precisar fazer, porque muitos querem essa área, né, que precisam dessa específica. A prova da UERJ discursiva, no geral, é uma prova que ela vai exigir ali um conhecimento da língua, talvez não tão aprofundado, mas um certo conhecimento você já consegue desenvolver a prova de uma forma boa, satisfatória. Vai exigir também do candidato uma análise crítica, vai exigir a expressão escrita, que seja uma expressão boa, coerente com a prova. Então, nessa trajetória aqui que a gente vai começar a traçar, a gente vai fazer justamente isso, trabalhar com as provas para que vocês possam chegar lá no dia e fazer uma prova boa, com base em tudo que vocês sabem e com o que a gente vai aprender aqui ao decorrer das aulas, né? Então, o que, que a gente vai focar? Vamos focar justamente em abordar, assim, de forma bem sucinta, a prova, vamos pensar aqui em formas de responder, em formas de interpretar, a gente vai te preparar para você chegar lá no dia da prova e conseguir fazer uma prova boa, com confiança e obter o sucesso, que é o nosso maior objetivo aqui, né? E aí, eu trouxe aqui uns pontos que é importante a gente ter em mente quando a gente pensa na prova da UERJ.
Então, o que é importante para vocês saberem? Se você já tiver a ideia do formato da prova, vai ser uma boa para vocês conseguirem se preparar para a prova desse ano, porque você já tem uma ideia ali de como mais ou menos a prova ela é estruturada, como ela aborda os temas, que temas estão abordados com mais frequência. Isso vai fazer tudo que você se sinta mais seguro para chegar lá no dia da prova e vocês desenvolverem a prova de uma forma boa. Então, o que é importante também, como a gente falou, a maioria da prova, como ela é discursiva, ela também exige muita interpretação de texto de vocês. Então, o que vai ser importante para vocês, ainda mais quando se trata de uma língua estrangeira? O vocabulário, que é uma coisa que vocês apontaram muito para mim na aula passada. Tem palavras que às vezes que são difíceis, que eu não consigo saber. Aí eu falo, pega de acordo com o contexto, vai se baseando naquilo que você sabe. Mas ampliar o vocabulário para essa prova é algo muito importante também. Então, o que vocês podem fazer? Não sei o tipo de contato que vocês têm com a língua, mas ampliar o contato que vocês têm com a língua inglesa. Até lá, ver vídeo em inglês, ver filme em inglês, bota nem que seja legenda para vocês visualizarem, bota o filme, pode ser dublado, mas bota a legenda para vocês conseguirem associar, talvez. Veja filme, veja vídeo, leia textos, principalmente textos assim que possam ter algo relacionado com a prova. Como a gente está estudando aí as provas da UERJ, a gente vê que aborda, às vezes, literatura, como Harry Potter, que a gente sabe que tem, que o de hoje é Harry Potter. Teve texto que também abordou o The Picture of Dorian Gray, que também é literatura, em outra prova da UERJ que teve. Às vezes tem um texto ali que era autobiografia, então vocês vão lendo esse tipo de texto para vocês, irem pegando o ritmo, ampliando o vocabulário de vocês também. O do Dorian Gray foi uma prova muito boa também. Se vocês já conhecem, às vezes, o texto que eles vão trabalhar, uma chave assim, que vocês podem ter, né, porque vai ser muito importante para vocês na prova, já ter algum certo background ali do que vai se tratar o texto, você pode nem entender tanto, mas se você já tiver alguma ideia, vai ser muito importante para vocês. Então, praticar a leitura também vai ser muito importante, vocês praticarem a leitura, como eu falei, ler os textos, ter o contato ali com a língua inglesa, desenvolver a escrita, como é um exame discursivo, não é só importante ali a parte de interpretação, mas como também como você vai responder as questões. Então, é importante você desenvolver a escrita de vocês, tenta escrever parágrafos ou algumas respostas em inglês, ver se está legal, até mesmo em português, porque a prova, né, do exame discursivo ele não exige as respostas necessariamente em inglês, a maioria em português. Então, vão ali treinando até mesmo como vocês respondem, lê a questão, responde o que a questão está pedindo especificamente, não deixa nada de fora. Então, vai treinando isso em vocês também. A compreensão, como a gente bem sabe, tem muito texto, trabalha tirinha, trabalha formas diferentes de conteúdos ali. Então, é bom você ir pegando ali, treinando a compreensão, a interpretação de vocês. Revisar gramática e estrutura, porque por mais que essa prova de hoje e a última que eu trouxe não trabalha tanto a gramática e a estrutura do inglês, tem provas que trabalham e pode ser uma coisa que eles exijam esse ano na prova. Então, tenham isso como background, tenham isso como uma ideia também. Então, vai ali no básico do inglês, pega coisas que possam cair, como verbos no passado, no presente, tempos verbais, tentam pegar ali, nem que seja só o básico do inglês, mas tenha uma ideia para você não chegar na prova e não ter uma surpresa, porque pode ser que eles exijam só uma interpretação, como é a prova de hoje, mas pode ser que eles também exijam algo além ali da língua. Cria um cronograma, isso daqui é mais para vocês criarem esse hábito mesmo, com certeza vocês têm isso, porque vocês já estão estudando, né, para a prova. Então, vocês já tenham ali um cronograma, uma rotina de estudos, é importante. Então, separa um dia para você praticar o vocabulário, outro dia para você praticar a leitura, outro a escrita, e vai aí moldando da melhor forma para vocês. E eu acho que muito importante também é vocês fazerem simulações de provas anteriores. Então, pega as provas anteriores, vai estudando, vai tentando responder, vê se está se encaixando, se está tendo dificuldade. Se tiver dificuldade, pede um feedback, como eu coloquei ali no último. Chega para mim, que é professora, ou até mesmo um colega, e você pergunta, você fez essa prova aqui? Como é que tá? Como que você acha que eu estou indo? Eu botei essa resposta, você acha que está dentro do que é pedido? Vamos conversando, vamos desenvolvendo, para no final lá a gente ter um bom resultado na prova, ok? Eu só fiz isso daqui para dar essa introduzida, essas dicas aqui, porque na outra aula a gente já começou
bem, a gente já começou tendo algumas dicas de leitura que eu trouxe para vocês aqui, né? Falei do skimming, do scanning, eu acho que vocês lembram, vocês estavam na aula anterior, né? A gente trouxe alguns pontos mais específicos da língua também, que é muito importante a gente ter em mente. Então, vão revisando aí o que vocês tiverem dificuldade, vocês podem vir pedindo para mim e a gente vai conversando. Então, agora a gente vai trabalhar a prova. Eu vou mudar aqui para a guia da prova. Quando mudar aí, você me avisa se está aparecendo direitinho, porque a gente vai trabalhar a prova hoje. E como vocês falaram da dificuldade com o vocabulário, a gente vai trabalhar de forma mais cuidadosa o texto hoje. A gente vai olhar mais parte por parte, tentar conversar e ver aqui se o vocabulário está se encaixando, se está com dificuldade. Então, antes de tudo, eu quero saber de vocês. Vocês conhecem essa prova? Conhecem o texto? Harry Potter? Como é que é? Porque eu acho que alguém tinha me pedido essa prova na última aula, não lembro quem foi. Essa prova aqui é nova, vocês não viram? Sim, tudo bem. Que bom, vocês conhecem, então tá ótimo. Então, vamos ler aqui, ó, o primeiro parágrafo e o que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, a gente vai ler e vai tentar traduzir aqui, ver se vocês vão me apontar, ó, fiquei com dificuldade de traduzir aquela palavra ali, não conheço aquela palavra. Como eu falei, tenham em mente sempre, em qualquer texto, que uma palavra ela pode ter mais de um significado. Tentam pegar às vezes, se vocês têm alguma dificuldade com a língua, tenta pegar o contexto geral, vá diretamente nas palavras que você conhece, e qualquer dúvida vocês coloquem aqui no chat, para a gente ir conversando. Mas aí, ó, primeiro parágrafo. Tem alguma dúvida? Vou ler ele aqui com vocês, ó. Harold lived with the Dursley almost 10 years, 10 miserable years, as long as he could remember. Ever since he had been a baby and his parent had died in that car crash, he couldn't remember being in the car when his parents had died. Acho que essa parte aqui não tem nenhuma dificuldade, ou vocês têm alguma dificuldade? Acho que as palavras são bem usuais. A gente quer que eu traduza alguma coisa aqui? Vamos fazer esse papel da tradução juntos aqui para a gente tentar pegar aqui algumas palavras e ampliar o vocabulário de vocês, que é o objetivo principal da aula de hoje, porque foi a reclamação que vocês falaram na última aula. Ó, at school, Harry had no one. Everybody knew that Dudley's gang hated the odd Harry Potter in his bag, old clothes, and broken glasses, and nobody liked to disagree with Dudley's gang. Harry was glad school was over, but there was no escaping Dudley's gang, who visited the house every single day. Pierce, Dennis, Malcolm, and Goran were all big and stupid, but as Dudley was the biggest and stupidest of the lot, he was the leader. The rest of them were all quite happy to join the Dudley's favorite sport, Harry hunting. Essa parte aqui, tem alguma dúvida? Como é que tá? Vocês estão pegando? Eu vou colocar aqui, ó, na outra guia, porque lá nos slides eu já fui colocando para vocês aqui a tradução, para vocês conseguirem me acompanhar. Então, ali, ó, nesse início, o que eles estão falando nesses parágrafos iniciais que eu li? Eles estão falando ali da vida do Harry. Vocês estão acompanhando? Estão falando ali, ó, que o Harry, ele viveu com os Dursley por quase 10 anos, falou do acidente do carro que aconteceu com os pais do Harry, que é por isso que ele vive com os Dursley, falou da escola, que ele não tinha ninguém, e tinha a gangue do Dudley, que implicava com o Harry, e ninguém gostava, ó, tá ali, ninguém gostava de discordar da gangue dele. Aí, ó, Harry estava contente que a escola... Aí, no próximo parágrafo já, ele está falando ali que ele está feliz que a escola acabou, porque ele não teria mais que lidar com a gangue do Dudley, mas, embora, né, ele não quisesse, eles iam todo dia na casa dele. Então, ainda assim, ele encontrava com eles, né? E aí ele diz que o Dudley era o maior e mais burro de todos, por isso que ele era o líder.
E o esporte favorito deles ali, no caso, era caçar o Harry. Eu acho que o vocabulário dessa prova, o texto, ele não está exigindo tanto, mas vocês têm que ler com atenção, porque é uma prova de interpretação de qualquer forma. Então, a gente tem que estar olhando bem essas partes. E tentando traduzir, tentando acompanhar, ver se a gente está entendendo. Então, continuando aqui no texto. This was why Harry spent as much time as possible out of the house, wandering around and thinking about the end of the holidays, where he could see a tiny ray of hope. When September came, he would be going off to secondary school, and for the first time in his life, he wouldn't be with Dudley. Dudley had been accepted at Uncle Vernon's old private school, Smeltings. Pierce Spokins was going there too. Harry, on the other hand, was going to Stonewall High, the local public school. Dudley thought it was very funny. The stuff people had down the toilet the first day at Stonewall, he told Harry. Want to come upstairs and practice? No, thanks, said Harry. The poor toilets never had anything as horrible as your head down it. It might be sick. Then he ran, before Dudley could work out what he said. Aí ele continua aqui contando a história do Harry. Vou voltar aqui para outro slide para a gente acompanhar a tradução. Aí ele fala que é por causa dessa implicância que ele sofria do Dudley, ele passava o maior tempo possível fora de casa, porque ele, vagando por aí, pensando no fim das férias, porque é ali que ele conseguia ver um pequeno raio de esperança. Quando setembro chegasse, ele estaria indo para a escola secundária, e pela primeira vez na vida ele não estaria com o Dudley, porque o Dudley ele foi aceito numa escola particular, e o Harry foi para uma escola pública. Estão acompanhando, né, Taina? Peraí. Sim, por ser infanto-juvenil, estou lendo aqui o comentário, por ser infanto-juvenil, realmente é mais fácil acompanhar, porque o vocabulário talvez não seja tão difícil, tão estranho assim de primeira, né? Professora, eu não entendi essa fala do Harry. Vamos voltar aqui e vamos ver a fala do Harry. Ó, essa fala aqui que você tá falando, né? The poor toilets never had anything as horrible as your head down it. It might be sick. Então, quando ele responde isso, ele tá falando, porque eles estão ali no contexto, o menino diz que é meio que uma prática deles, no primeiro dia de aula, colocarem a cabeça das pessoas dentro do vaso sanitário, na Stonewall, a escola que o Harry está indo. Aí o irmão dele vai e pergunta, você quer subir as escadas e praticar comigo? Aí o que ele vai responder é, o pobre vaso sanitário nunca teve nada tão ruim quanto sua cabeça dentro dele. Ele até pode ficar doente. Ele quis dar uma resposta assim, afrontando o irmão dele. O irmão não, acho que até não é nem irmão, ele só fica na casa desse menino, né? Aí ele quis só rebater a resposta ali, a pergunta que o irmão dele tinha feito. Eu falei irmão, gente, mas eu nem sei se é irmão, porque eu realmente não conheço a história. E no texto aqui nem tá falando irmão, então acho que nem é. E eu tô falando aqui como se fosse. Mas continuando aqui, ó. Não, vamos voltar lá para... Continuando aqui, ó, na tradução, que foi isso que eu acabei de traduzir aqui com vocês, essa é a tradução. Ó, o pobre vaso sanitário nunca teve nada tão horrível quanto sua cabeça nele, ele pode ficar doente. Então ele correu antes que o Dudley pudesse entender o que ele tinha dito. Aí naquela noite, Dudley desfilou pela sala de estar para a família em seu uniforme novinho em folha. Voltando lá para o texto, para a gente continuar a leitura dele, ó, a gente parou aqui. As he looked at Dudley in his new knickerbockers, Uncle Vernon said gruffly that it was the proudest moment of his life. Aunt Petunia burst into tears and said she couldn't believe it was her Uncle Dunklins. He looked so handsome and grown up. Harry didn't trust himself to speak. He thought two of his ribs might already have cracked from trying not to laugh. I thought there was a horrible smell in the kitchen the next morning when Harry went in for breakfast. It seemed to be coming from a large metal tub in the sink.
He went to have a look. The tub was full of what looked like dirty rats swimming in grey water. Essa parte aqui eu acho que também vocês estão conseguindo acompanhar, né? Tá tudo. É primo dele. Agora que eu vi aqui essa resposta. Obrigada. Então, ó, continuando aqui na tradução. Enquanto olhava para Dudley em suas novas bermudas, o tio Vernon disse bruscamente que era o momento mais orgulhoso da vida dele. A tia Petúnia até chorou, que ele falou, poxa, meu querido, né, tá tão bonito, crescido. E o Harry estava ali só tentando não rir da situação. Aí, na manhã seguinte, quando o Harry entrou na cozinha, é tudo que a gente está lendo. Eu estou indo, traduzindo aqui com vocês, lendo em inglês e traduzindo para ver se vocês acompanham. Então, qualquer palavra que vocês não estiverem entendendo, vocês podem me avisar. Aí ele bota, quando o Harry entrou na cozinha para o café da manhã, viu um cheiro horrível, parecia vir de uma grande banheira de metal na pia. Ele foi dar uma olhada e estava cheia de trapos sujos nadando em água cinza. Oh, meu Deus. Essa é a tradução, mais ou menos, dessa parte. Aí, continuando aqui a leitura. What is this? He asked Aunt Petunia. Your new school uniform, she said. Harry looked in the bowl again. Oh, he said, I didn't realize it had to be so wet. I'm dyeing some of Doodle's old things gray for you. It will look just like everyone else when I've finished. Harry seriously doubted this, but thought it best not to argue. He sat down at the table and tried not to think about how he was going to look on his first day at Stonewall High, like he was wearing bits of old elephant skin, probably. Aí a tradução dessa última parte aqui é justamente isso. Aí ele vê lá e ele fala, o que é isso? Ela diz que é o novo uniforme escolar dele. Aí ele olha novamente ali e fala, nossa, eu não sabia que precisava estar tão molhado. Aí ela diz que está tingindo alguma das roupas antigas do Dudley de cinza para ele usar, porque vai ficar igual de todo mundo da escola quando terminar. Aí ele duvidou disso, mas ele achou melhor não falar nada, então ele sentou e ficou pensando como que ele iria aparecer no primeiro dia de aula na Stonewall High. Porque, né, do jeito que ela estava fazendo, não ia aparecer da melhor forma. Aí esse é o texto. O texto é isso, eu acho que não tem um vocabulário tão difícil. Eu acho que deu para vocês pegarem muita coisa do que o texto aqui está falando. Não exigiu muito. Tem palavras que, mesmo que a gente não conheça de primeiro, acho que dá para pegar pelo contexto. E como é algo também bem famoso, Harry Potter, talvez vocês já tenham um certo background, né? Uma ideia, assim, do que se trata. Então, a gente agora vai, se todo mundo estiver de acordo, a gente vai para a primeira questão já. A gente já ir trabalhando as questões dessa prova. Que as questões agora, elas são bem interpretativas. Então, ó, vamos começar aqui. Primeira questão diz: conforme se observa no primeiro parágrafo, a infância de Harry não foi feliz. Explique o porquê de Harry viver com Dursleys. Identifique também os primeiros nomes de dois familiares de Harry e o grau de parentesco que cada uma tem com ele. Então, depois dessa leitura que a gente fez aqui, eu acho que dá para vocês entenderem, né, já saberem a resposta dessa primeira questão aqui. O que vocês colocariam? Harry vive com Molly desde que era um bebê por conta de um acidente de carro que envolveu seus pais. Isso. Tudo igual são primeiros do Harry. Filho e tio, respectivamente. É. Aqui no texto a gente também identifica, você falou até para mim, que eu falei que não dava para saber aqui o que o Dudley era, porque não está em nenhum momento falando que ele é o primo. Mas como você sabe, dá para você colocar ali como resposta. Mas os primeiros que aparecem aqui, ó, é o Uncle Vernon e Aunt Petunia, que é o tio Vernon e a tia Petúnia, que aparece lá, aqui no texto. Os pais de Harry morreram em acidente de carro, ele teve que morar com quase 10 anos.
Sim, Pedro não era tia de Harry, Vernon era seu tio, sim. Ele vive com Harry porque seus pais morreram em acidente de carro quando ele era bem novo. Então, a família de Harry, Vernon era seu tio, sim. Então é isso aí. É só importante vocês olharem aqui no texto, porque por mais que a gente saiba aí, que vocês, como vocês colocaram, por mais que a gente saiba que vocês colocaram que ele é o primo, que eu só soube quando vocês me explicaram porque que no texto, em momento nenhum, eles estão citando isso, eu não saberia que ele que é o primo. Eu acho que, por segurança, é bom vocês seguirem o texto nessas horas, entendeu? Ainda mais que a prova é toda de interpretação baseada no texto. Mas aí eu colocaria, por segurança, o tio e a tia, que é o que aparece aqui. Entendeu? O texto em nenhum momento fala que é primo, tanto que eu estava citando ele como irmão, né? Durante a apresentação, porque eu não sabia. Durante o texto aqui. E como é bom a gente sempre seguir o texto que a gente tem ali escrito, porque depois não tem como falar que tá errado, porque tá no texto, entendeu? Mas, como vocês falaram, é o primo dele. Dá pra gente entender também porque se os pais do Dudley são os tios dele, o menino, obviamente, é o primo. Boa noite, professora. Cheguei atrasada porque só permitiram a minha entrada agora. Renata. Boa noite, Renata, tudo bem? Pode acompanhar a aula, a gente está tratando aqui do texto, estamos ainda na primeira questão. Dúvida que você tiver sobre o texto, alguma coisa, pode falar, viu? Tá, ok, obrigada. Imagina. Então, a gente estava respondendo aqui a primeira questão, é isso mesmo que vocês colocarem no chat. Gostei da forma que vocês colocaram, bem explicado, seguindo um padrão, muito bom, bem explicadinho, respondeu todas as perguntas feitas aqui. Agora, aí, indo já para a segunda questão, que não teve dificuldade nessa primeira, aí fala, Dudley e sua gangue são apresentados como antagonistas de Harry. Retire do segundo parágrafo em inglês o fragmento que sugere o respeito dos demais alunos por esse grupo. Em seguida, cite com base no terceiro parágrafo duas características de Dudley. Isso aqui está ótimo, né? Porque ele fala até os parágrafos que a gente tem que procurar as informações. Então, ó, o segundo parágrafo e o terceiro. No segundo, a gente tem que procurar alguma coisa relacionada à gangue do Dudley. O que vocês acham aqui no segundo parágrafo que fala como as pessoas se comportavam em relação à gangue deles? Aí eles falam para você tirar. Paloma tá certa aqui, tirou o trecho, isso mesmo, entre aspas, é importante, o fragmento é... o fragmento tá certo. Grande estúpido, o maior e mais estúpido, isso. Sim. Assim, todas estão corretas aqui, o fragmento é exatamente esse. A Paloma, inclusive, deu uma reduzida e pegou só o fragmento mesmo, que é o que fala, né, sobre a percepção das pessoas com a gangue do Dudley, mas vocês podem colocar o fragmento completo, não tem problema. E as duas características que são atribuídas a ele ali no terceiro é bem esse daqui, né, que ele é o maior e mais estúpido, que são o que vocês colocaram aí. Então tá corretinho, todos acertaram. Desenvolveram bem também, então nada a mudar. Aí a próxima questão, ó. Esse aqui foi bom porque já deu um parágrafo pra gente, a gente voltou um texto específico. Aí, ó, a terceira. O fim das férias escolares é também o início de uma nova fase na vida de Harry. Indique em que consiste essa nova fase. Em seguida, traduza do quarto parágrafo a expressão idiomática que sugere que a mudança na vida do Harry poderia ser positiva. Então, aqui também já está dando para a gente o parágrafo, para a gente procurar. Vamos procurar. Pode falar, Renata. Professora, eu nunca fiz prova da UERJ.
Aí tá falando, as perguntas são em português e a gente tem que responder em inglês? Então, a prova é porque você entrou agora, vou te mostrar aqui, ó, no início, a prova ela já aponta aqui para a gente, ó, as questões deverão ser respondidas em língua portuguesa. A língua estrangeira só deverá ser utilizada quando o enunciado exigir. Então, você pode sim responder em português, quando precisar retirar algum texto ou quando o enunciado falar para você responder em inglês, você responde em inglês. Ok? Ok, obrigada. Imagina. Então, como que a gente responde essa 3 aqui? Vocês já botaram? Eu não vi. Isso. Como a gente fez a leitura toda bonitinha aqui, com a tradução, a gente consegue ter uma ideia. Ele fala logo aqui, ó. Porque ele, ó, Harry está feliz que a escola acabou, porque ele ia conseguir escapar da gangue do Dudley. Então seria, o que vocês poderiam responder? Que nem ela respondeu aqui, que seria, ela não teria mais que estudar com Dudley, iria escapar dele, qualquer coisa dentro disso está correto. Ó, já que ele iria estudar na escola particular, se eu tiver. Não, teve Harry iria para a escola Stonewall High. Isso mesmo, tá certa. Essa nova fase do Harry é caracterizada pela ausência de Dudley, seu primo, isso. E a expressão idiomática. Deixa eu ver aqui, peraí. A expressão idiomática ele tá falando onde que tem que tirar? Deixa eu reler aqui. Do quarto parágrafo. Vamos ver no quarto parágrafo qual é a expressão idiomática. Aqui. Nesse caso, a expressão idiomática aqui vai ser a tiny ray of hope. Justamente essa daqui. Como alguém colocou aqui. Que on the other hand, nesse caso, não vai se caracterizar como uma expressão idiomática, entendeu? Vai ser apenas um... Como que é? Eu esqueci até a palavra. É apenas para... O on the other hand está apenas sendo colocado ali para apresentar a contradição ali, né? Da frase. No caso, ela não está sendo uma expressão idiomática. A tiny ray of hope, sim, porque a gente é um raio de esperança, se a gente traduz ele, né? Então, a gente é um raio de esperança, a luz no fim do túnel, a gente tem uma outra tradução, a gente utiliza ele naquele contexto ali com um sentido específico, entendeu? Por isso que ele se caracteriza como a expressão idiomática. Por isso que ela seria correta aqui a ser utilizada nessa resposta. O On the Other Hand tem uma tradução mais literal, né? Isso. O Tiny Ray of Hope, dependendo. Por isso que ele fala que é uma expressão idiomática, porque dependendo do idioma, ele é traduzido de uma outra forma. Sim, a gente tem a outra interpretação, não é tão literal assim, a gente consegue pegar e transformar ela. É meio que como se fosse a gente usasse ela com outro sentido, entendeu? O outro é só para apresentar a contraposição entre a frase ali, entendeu? É mais uma função da frase que ela está apresentando ali. Ela está sendo mais uma função do que... Por isso que ela é expressão idiomática, mas está corretinho que vocês falaram. É só... A Paloma mesmo botou isso e já se corrigiu, então ela entendeu. Indo aqui, ó. Inclusive nessa daqui você fala on the other hand. Aí então, Harry, on the other hand, mencionada no quarto parágrafo. Essa prova aqui está ajudando bastante vocês, porque ela sempre dá o parágrafo, o local que vocês têm que voltar. Então, ó, o quarto parágrafo está aqui, Harry on the other hand. Como eu acabei de falar aqui para vocês, ela está ali justamente para dar essa ideia de contraste ali, né, no contexto, porque ela escreveu Harry on the other hand was going to... Ele está falando que o Dudley vai para uma escola privada, a ela, e o Harry, on the other hand, por outro lado, está indo para uma escola pública.
E aqui ele também está falando, dando características da escola, que é o que eles também pedem na questão. Aí ele fala que é uma escola, a privada é uma escola antiga, né? Uma escola velha, e é particular. E a característica que a gente pode colocar aqui da Stonewall, que a gente acha aqui, é que é local, ó, local public school, e que ela é pública. Então, é o que vocês têm que usar como base para responder essa dali. O valor semântico da expressão do other hand significa um contraponto, isso. Oposição de ideia em relação a alguma coisa. Uma situação. Para não com uma escola particular antiga, isso. Já estou no Wall High, uma escola pública. Sim, certíssimo, Juliana. O valor semântico dessa expressão é adversativo de contraste, sim. Ó, bem completa a sua resposta. A escola do norte é particular. Sim. Ó, Paloma, você tem que tomar cuidado, porque aqui ele está pedindo duas características. Então, você teria que colocar, além do fato, tá certo, você colocar aqui que é particular e pública. Você tem que colocar também que é antiga, porque é o que logo acompanha aqui, ó. É uma antiga e privada e outra local e pública. É porque eu também tirei da questão, mas ó, a questão está pedindo. Aqui, ó, duas características de cada escola. Mas está correto sua resposta, você só teria que acrescentar mais uma característica. É importante a gente sempre se atentar, sempre reler depois de responder, para ver se a gente conseguiu atingir tudo que a questão está pedindo ali para a gente. A expressão de oposição, adversidade, sim, a escola privada e antiga, a escola. Certo também, Giovana. Gente, o que vocês fazem aqui é ótimo, eu gosto de ver a resposta completa de vocês seguem um padrão, responde completinho, atinge tudo que a questão está pedindo, é isso que vocês têm que fazer. Tá ótimo. Ó, aqui na 5, ao mencionar um trote característico da futura escola de Harry, Dudley lhe faz uma proposta. Descreva esse trote e a proposta feita. Isso daqui a gente leu também, a gente também traduziu, mas a gente vai voltar lá agora para relembrar, que é a parte do trote, que ele fala bem aqui no início também, ó, quando começa o diálogo entre o Dudley e o Harry, que ele fala, ó, they stuff people's head down the toilet the first day at Stonewall. Aí ele fala, want to come upstairs and practice? Essa é a proposta que ele faz. Então, como que vocês iam responder ali? Porque a gente já discutiu, a gente falou que o trote mencionado é ele afundar a cabeça do calouro no vaso, no vaso sanitário, e ele propõe a fazer isso, a praticar esse trote com o Harry, lá em cima. Exatamente. Exatamente. Paloma, tá certa a sua resposta completa também. Então, aqui vocês têm que responder isso. Que o trote é ele colocar a cabeça no vaso sanitário, e a proposta que foi feita é ele praticar isso com o Harry. Acho que todo ela já respondeu, tá certinho. Aí, ó, a 6 agora. Tomando por base os dois episódios dos uniformes, compreende-se que Harry e Dudley recebiam tratamentos diferenciados. Apresente o sentimento de Petunia em relação a Dudley. Além disso, identifique a ação que demonstra o desprezo dela por Harry. Então, aqui, ó, a gente tem que reparar que está pedindo mais de uma coisa. A gente tem que responder as duas coisas que ele está pedindo. Então, primeiro é o sentimento de Petunia em relação a Dudley, e depois a ação que vai demonstrar o desprezo que ela tem pelo Harry. Então, vamos voltar lá no texto para ver o que ela pensa do Dudley, que é bem nessa parte final aqui, ó. Aunt Petunia burst into tears and said she couldn't believe it was her Uncle Dudley. He looked so handsome and grown up. Então, quando ela está falando aqui, ela fala ó, que ela explode em lágrimas, ela se desaba em lágrimas e diz que ela não pode acreditar que é o Dudleyzinho dela, porque ele aparentava estar tão lindo e crescido. Então, quando a gente lê isso, a gente imagina que ela está ali com isso mesmo, Juliana, com carinho, com orgulho, porque ele está bonito, está crescido, está maduro. E
A ação que é descrita logo depois que ela está fazendo ali, ó, quando a gente abaixa aqui, é que ela estava tingindo a roupa, o uniforme antigo do Dudley para o Harry usar. Aí a gente percebe esse desprezo que ela tem pelo Harry, pelo tratamento, pela ação que ela está fazendo ali, de tingir as roupas antigas, né, do primo dele. Então, ó, são partes específicas do texto também que a gente tem que se atentar, que é essa primeira aqui, e logo essa ação que vem descrita aqui depois no final. Aí tá aqui. A resposta do Julian Petúnia trata dela com carinho, com orgulho, dizendo que ele está bonito, maduro. Já em relação a Harry, a tia atinge roupas velhas do Dudley para que Harry possa usar, por mais que estejam gastas, gastas, antigas. Ela tá até tingindo a roupa. Então, Petúnia sentia muito orgulho de Dudley, vendo como um garoto crescido, maduro. Em relação a Harry, ela sente desprezo e isso é visto quando ela atinge as roupas antigas de Dudley para Harry usar. Exatamente, meninas. Resposta completa e responde as perguntas feitas aqui na questão. Certíssimo. É bom vocês irem praticar isso, de ir escrevendo aqui o que vocês estão pensando, justamente para a gente praticar também a resposta. É muito importante. É muito importante isso também ali na prova, não só a interpretação, mas também a forma como a gente se expressa na escrita. Então, essa primeira parte aqui que se trata do texto do Harry, eu acho que deu para vocês acompanharem bem, né? A Petúnia sente-se emocionada ao ver Dudley bem vestido, logo ela o vê com carinho. Enquanto, em relação a Harry, ela o despreza, forçando-o a usar roupas antigas do Dudley. Sim, também, Paloma. A resposta também encaixa ali no padrão. Tá ótimo. Então, acho que nessa primeira parte aqui a gente não tem dúvidas muito, né? Deu para desenvolver bem, deu para vocês entenderem bem como funciona. Essa prova ela foi mais interpretativa mesmo, mas não tão difícil também, o vocabulário acho que não exigiu muito a gramática, não exigiu nada muito pesado nessa primeira parte. Todo mundo conseguiu acompanhar? A gente pode continuar? Tá ótimo. Ok, então. Vamos aqui para o próximo. Aí o próximo, ó, a gente tem uma tirinha do Calvin. Aqui nessa tirinha, a gente também vai traduzir junto, porque a gente está com esse intuito hoje de ajudar aí no vocabulário de vocês. Então, vão fazendo isso até mesmo quando vocês estão fazendo provas antigas e estudando, vão traduzindo palavras que vocês não sabem, vão ampliando aí o vocabulário de vocês. Então, aqui, ó. Aí tá, Calvin, your mom and I looked over your report card and we think you could be doing better, but I don't like school. Why not? You like to read and you like to learn. I know you do. I mean, you've read every dinosaur book ever written, and you've learned a lot, right? Reading and learning are fun. Yeah. So why don't you like school? We don't read about dinosaurs. Uma tirinha pequena, uma tirinha curta. O vocabulário dessa tirinha eu acho que também tá tranquilo, mas a gente vai trabalhar ele aqui, ó. A gente vai ver ele bonitinho aqui. Ó, aí no primeiro quadrinho, qual é a tradução do primeiro quadrinho? Ele tá falando, calma, ó, sua mãe e eu, a gente deu uma olhada, a gente analisou ali o seu boletim e achamos que você poderia estar saindo melhor. Poderia estar indo melhor. Aí ele responde, mas eu não gosto da escola. Aí ele vai e pergunta, por que não? Você gosta de ler e gosta de aprender. Eu sei que gosta. Quero dizer, você já leu todos os livros sobre dinossauros já escritos e você aprendeu muito, certo? Ler e aprender são divertidos. Então, por que você não gosta da escola? Na escola não lemos sobre dinossauros. Essa tirinha aqui é muito interessante, inclusive. Mas a gente não tem dúvida, né? No vocabulário, tá ok. Dá para compreender aqui. Eu acho que vocês não têm grande dificuldade também nessa tirinha, não. E aí aqui, ó, a gente já dá de cara na primeira pergunta. Na tirinha, Calvin e seu pai conversam sobre um assunto importante. Com base no primeiro quadrinho, indique o motivo
o que motivou essa conversa, identifique ainda os referentes do pronome we no primeiro e no último quadrinho, respectivamente. Então, aqui a gente também tem que se atentar, porque a gente tem mais de uma coisa a responder aqui. Então, aqui, voltando ao quadrinho, voltando aqui ao quadrinho, a gente vai ter que ver o que motivou. Como a gente já traduziu, a gente já tem ideia que o que motivou foi o boletim ali do Calvin, né? E o pronome ali, o we, na primeira tirinha, está se referindo aos pais dele, e na última está se referindo... Vendi respondeu aqui. Se refere ao Calvin e aos alunos da escola. Então, o boletim de Calvin é o motivo pelo qual se iniciou a conversa. O primeiro I se refere aos pais de Calvin, enquanto o segundo refere-se aos alunos da escola. Exatamente. Que ali, quando ele está falando I, ele fala tipo, nós, então é eu e sua mãe, que é no primeiro quadrinho, quando ele está falando, lá já começa eu e sua mãe e eu analisamos o seu boletim. Então, quando ele fala o I, da outra forma, é para substituir eu e sua mãe e eu, no caso. E no último ali, quando ele fala, eles estão falando da escola, eles falam, nós não lemos sobre os dinossauros na escola. Então, nós é ele e os alunos. Exatamente como a Paloma respondeu aqui, tá corretinho. Então, aqui também a gente continua nessa ideia da interpretação, né? Na próxima aqui tá. Why not? You like to read and you like to learn. I know you do. Explicite o que o pai de Calvin deseja compreender por meio da pergunta acima. Em seguida, retire do texto em inglês a frase substituída por do. Então, aqui a gente também tem que fazer mais de uma coisa. Explicite o que o pai do Calvin deseja compreender por meio da pergunta. O que vocês acham que, tendo com base em tudo isso que a gente já discutiu aqui, já viu sobre a tirinha? Por que ele está conversando com o Calvin sobre isso? O que está motivando a pergunta dele ali? Tendo em base a tirinha aqui, ó. Logo depois do Calvin responder, mas eu não gosto da escola. Aí ele fala, why not? Por que não? O pai de Calvin deseja entender o porquê de Calvin não gostar de ir à escola, exatamente. E a frase que substitui o do é you like to read. Exatamente, you like to read, you like to learn. Exatamente. Porque quando ele fala aqui I know you do, ele está reforçando a ideia que ele apresentou anteriormente. Então, ele está falando, eu sei que você gosta de ler e você gosta de aprender. Eu sei que você gosta. Então, ele está reforçando, ele está falando mais uma vez. Está substituindo o que ele gosta, ler e aprender. Então, é exatamente isso. O Du está se referindo a isso ali naquela frase. Então, nenhuma dúvida aqui também. Indo para 9, tá. I mean, you've read every dinosaur book ever written. Com base nesse trecho da fala do pai, aponte a função da expressão sublinhada e transcreva em inglês as duas palavras que indicam ênfase. Aqui, ó, como alguém perguntou, acho que foi a Renata, está exigindo inglês, mas também não está exigindo você responder a questão toda em inglês. Está exigindo que você retire ali em inglês as palavras que dão ênfase. Então, as questões, os enunciados, eles sempre direcionam a você o que você tem que responder, se é em português ou se é em inglês. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Aí está aqui. Então, o que é a função desse I mean aqui no início da frase? Tendo ideia da tradução que a gente já fez, tendo ideia de tudo que a gente está trabalhando aqui. Quando ele fala, tipo, I mean... Ó, se a gente pegar aqui, a gente volta. Vamos voltar na tirinha? É sempre importante a gente vocês ir voltando. Ele está falando, por que você não gosta na segunda tirinha? Ele tá, porque você não gosta. Você gosta de ler, você gosta de aprender. Eu sei que você gosta. Ele fala, I mean. Aí é quase que um tipo, quero dizer, quer dizer. Então, o que isso tem? Se a gente pega no português, o sentido é explicar uma ideia ou esclarecer algo. Exatamente. Então, é para prestar esse esclarecimento. Porque ele está falando ali alguma coisa e ele
quer acrescentar. Então, quero dizer, ele está esclarecendo ali. É o que vocês têm que responder aqui. E as duas palavras que indicam ênfase é ever, every e ever. Exatamente. Porque a gente vai ter que olhar aqui nessa frase o que está acrescentando uma ideia maior, entendeu? Que está dando mais sentido ou meio que destacando o que vem a seguir. Então, quando a gente usa ali o ever e o ever, ele está falando, pô, você já leu todos os livros sobre dinossauros já escritos, então ele está tipo enfatizando que ele já leu todos os livros já escritos sobre dinossauro. E as palavras que vão ser usadas como intensificadores nesse caso aqui é o every e o ever. Entendeu? Que alguém falou aqui que não conseguiu fazer, mas vão ser essas palavras que vão ter essa função aqui na frase, entendeu? É o que vai dar mais sentido, vai dar ênfase ao que vem depois, que é o que ele está querendo ali falar na frase. E o ever vai ter essa função. Entendeu, Paloma? Sempre que tiver palavra assim, tipo every, ever, palavras tipo até mesmo mut, quando tiver assim, você já vai ter ideia que, dependendo de como ela vier na frase, ela vai estar intensificando, ou tipo, very também é um intensificador muito comum. Ele vai estar intensificando o que está sendo dito a seguir, entendeu? Então, se vocês também gravarem umas palavrinhas assim, pode ajudar vocês na hora da prova. Aí, a última questão aqui dessa prova, no último quadrinho, Calvo esclarece a dúvida de seu pai. O mesmo quadrinho também também traz implícita uma crítica à escola. Identifique o esclarecimento apresentado por Calvin e explicite também a crítica relacionada à escola. Então, aqui a gente tem que falar sobre o esclarecimento que o Calvin deu, a explicação que ele deu, e falar sobre a crítica que está presente aqui nessa tirinha, que deu para pegar que tem uma crítica aqui, né? De forma indireta, tem uma crítica aqui, bem implícita. Aí, o que a gente pode colocar aqui, então? O esclarecimento que ele dá antes de tudo ali é que o fato dele não gostar da escola é porque na escola eles não leem livros sobre dinossauros. E o que isso sugere da escola? O que isso quer dizer? Que crítica é essa que isso traz? Se ele está falando, na escola a gente não lê, por isso que eu não tenho interesse na escola. O que a gente pode colocar como crítica? Vocês conseguiram pegar? Está implícita, mas eu acho que se a gente ter esse olhar mais crítico, a gente consegue sim compreender. Ninguém. Gente, se o aluno ali está falando que na escola eles não fazem algo que é interessante ao aluno, que é de interesse dele, do gosto dele, o que a gente pode entender que isso traz como crítica? As notas dele não tão boas, como a gente pegou ali, porque o pai estava analisando o boletim, por isso que foi conversar com ele. Aí a gente vai ter que ir para o contexto, vai ter que tentar trazer o nosso background, que a gente já tem de ideia de escola, crítica. Eu tinha escrito aqui, só que acabou que eu perdi. Então se ele está falando ali do boletim mesmo. dele que não está bom, que ele não se interessa. Alô, minha conexão tá ruim. Tá conseguindo me ouvir? Posso falar? Sim. Eu interpretei como se fosse a escola não se interessando pelo que o aluno quer aprender. Ou não tem foco pelo que o aluno se interessa, ou alguma coisa do tipo. É exatamente isso. Mas é exatamente isso, está certinha. Porque se o aluno está ali falando que o interesse dele é aquele e a escola está ignorando, então a escola, uma crítica que a gente vai trazer à escola é justamente essa, da escola não se atentar ao que os alunos querem aprender, ou também não focar no aluno como agente da aprendizagem, como
alguém que está dentro do meio, que faz parte do processo de ensino, tanto quanto o professor. Então, ele também tem que ser levado em consideração. Então, é essa crítica que está ali, de forma implícita, que vocês deveriam colocar como resposta nesse caso. Então, assim, Calvin esclarece por meio da sua fala que não é estudar os assuntos que ele gosta, exatamente. Ademais, essa crítica é observada nas escolas atuais, uma vez que o ensino tradicional é usado apenas para o alcance de boas notas. Exatamente, aí você pode colocar de forma mais crítica mesmo, por mais que eu concorde muito com sua fala e está correto, fala que justamente a crítica é essa, porque a crítica que está ali é justamente essa, da escola não se atentar ao aluno. Então, você colocar isso ali já está correto, entendeu? Mas é exatamente isso, gente. Falou bem, tá certinho. E agora é o momento da aula que vocês vão fazer perguntas, se tiverem. A gente viu a prova toda completinha, espero que eu tenha conseguido desenvolver bem aí com vocês, todo mundo tenha acompanhado. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida específica, alguma sugestão, qualquer coisa, vocês podem falar agora. Se não, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço muito a presença de todos aqui, a participação também. Aí, qualquer coisa, a gente vai conversando. Para a próxima aula, a gente ir melhorando e trabalhando cada vez mais. Viu, gente? Espero que vocês tenham entendido tudo bonitinho. Ai, que bom. A prova é muito boa a gente fazer, né? Porque o padrão dessa prova da UERJ discursiva é justamente esse. Trazer essa reflexão crítica para vocês, a interpretação, trabalhar a escrita de vocês, trabalhar o vocabulário. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Professora, você podemos ver a prova da semana que vem com mais até. Tá bom, tá bom. Eu vou separar, eu já envio. No início da semana eu já envio para vocês lá no grupo. Eu falo aqui com a coordenadora e envio. Tá bom. Se vocês tiverem até mesmo sugestão de prova para a próxima aula, eu vou trazer uma mais pesadinha. Estou pensando em trazer uma mais pesadinha para a gente trabalhar mais o inglês, alguma mais gramatical também, para a gente conseguir desenvolver também. Aí a gente vai conversando. Então é isso, amores. Muito obrigada pela presença de hoje. A de 2018 aqui. A de semana passada, se eu não me engano. Ah, não. A de semana passada não foi 2018? Vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou pegar, acho que é de 2019, próxima aula. Agora eu peguei as mais leves para a gente fazer. Na próxima aula eu vou trazer as mais recentes, de 2020, 2019, para a gente trabalhar nas mais recentes. Pode deixar. Se eu não me engano, na semana passada a gente trabalhou, foi de 2018, inclusive. Aí agora foi 2017, na próxima eu trago mais recente. É isso, gente. Muito obrigada. Tenha um ótimo final de semana. Bom descanso. Eu que agradeço. Você também. Muito obrigada. Obrigada pela presença, gente. Obrigada, Juliana, por você também. Tchau, Renata. Obrigada pela presença. Boa aula. Obrigada. Nada, eu que agradeço, amor.